Da violência à visibilidade. Esse é o nosso tema de hoje. Nosso podcast vai começar agora e você vai conhecer mulheres maravilhosas que precisam discutir com a gente sobre segurança, sobre dignidade, sobre transformação, mas, sobretudo, sobre respeito. Vem com a gente, esse é o 50 Minutos com Cíntia Dias e você vai participar com a gente como todos os episódios, comentando, dizendo o que você gostou, o que não gostou, quem que você quer que a gente convide. Compartilhe o link, divulgue, porque esse tema precisa do seu compromisso, para que a gente possa, né, construir uma sociedade com mais segurança para todas as pessoas e todas as pessoas poderem participar com muita dignidade. Eu trouxe para discutir sobre segurança, sobre nossas vidas, os nossos corpos, mulheres maravilhosas, que sou fã número 1. E aí vamos começar a apresentar para você a Amanda. Amanda, ela... Oi, deixa eu abrir aqui. Amanda Souto Baliza é advogada, palestrante, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional de 2023 até 2025. É a primeira vez que isso acontece, né, Amanda? Eu já tô curiosa, mulher. No sistema OAB, eu ocupei alguns cargos, sendo a primeira vez que uma pessoa trans ocupou, né? Primeiro eu ocupei o cargo de presidente de uma comissão seccional, né, que é estadual. Depois o cargo de conselheiro, fui a primeira eleita conselheira também, 7.279 votos. Nossa, E agora no Conselho Federal também, presidência da Comissão Nacional, que vai até o maravilhosa. início de 2025. Amanda é graduanda em Direito, especialista em Direito e Saúde, atualmente na área de Direito Antidiscriminatório, como foco de garantia de direitos individuais e difusos da população LGBT e do direito à saúde, né? Obrigada, prazer imenso. Muito bom você ter aceitado esse convite, Amanda. Prazer também. Obrigada. Seja bem-vinda. Para completar, né? A Amanda tem um currículo extenso. A gente vai conversando aí sobre isso. Vamos tirar todas as curiosidades dela. Mas também com um currículo maravilhoso, de muita propriedade, de participação na política. É uma mulher, gente. Vocês gostam de bombom? Então, tem a Bárbara Bombom, porque bombom. É tudo de bom. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Ah, maravilhosa. Bárbara Alves de Oliveira, 31 anos. Não parece, mas ela tem 31 anos. Parece carinha de 25, mas tem Né? 31. Uma mulher negra, trans, quilombola, militante LGBTQIAP+, residente em Goiânia, transista, faxineira, youtuber, né? E candidata nas últimas eleições a deputadas pelo PSOL. Foi a candidata trans mais bem votada, não foi, Bárbara? Sim, fui a mulher trans mais bem votada de Goiás. É. De Centro-Oeste também. Foi? Centro-Oeste. Tá vendo, gente? Eu disse pra vocês que aqui, minha filha, ia ser hoje o negócio, o assunto é sério. E aí, pra complementar nosso time, um pouquinho distante, mas aqui dentro do nosso coração, e vai contribuir muito também pra essa discussão, nada menos do que uma Miss. Tá vendo? A gente tá internacional, minha gente. É chique. Jade Fernandes de Oliveira, 23 anos, influencer, maquiadora, modelo e atualmente Miss Distrito Federal, exercendo na área de esteticista, experiências em comunicação com o público. Trabalhou com uma carteira de call center, foi auxiliar de salão de beleza. Ela também atua como maquiadora há mais de 4 anos. A Jade, que a gente viu, né, sofreu agora um processo muito doloroso. Se ela quiser, ela sinta-se à vontade para conversar com a gente. Mas que também é uma mulher muito linda e muito jovem, né, que tem essa... criando a sua autonomia, a sua disposição, de representatividade, sendo Miss do Distrito Federal. Seja bem-vinda, mulher. Obrigada a todos, boa tarde a todos, né, que nos assistem. Um prazer, né, receber um convite, estar aqui podendo compartilhar disso tudo com diversas outras mulheres que trazem as suas histórias de luta, de inspiração para mulheres. Só gratidão que eu tenho mesmo pela oportunidade de estar aqui podendo também participar e trazer a minha voz junto com vocês. Maravilhosa. Eu agradeço muito vocês três por, né, colocarem pra gente, né, a oportunidade de conhecer e de discutir, de ampliar os nossos conceitos, porque eu acho que pra gente poder combater qualquer tipo de preconceito, a gente precisa dar conceito para as coisas. Então, não é fácil a tarefa de colocar os corpos e a voz, né, Jade, no público, dar publicidade para isso. Mas, assim, então, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão nos dando e fiquem à vontade para a gente poder conversar,
né? Parar a conversa também. Fiquem à vontade, viu? Pode ensinar tudo que a gente tá querendo aprender. Sim. Eu quero começar, nada mais, nada menos, né? Para as pessoas que estão acompanhando a gente, o que que é ser uma mulher trans? Como que como é que você se reconhece? Como é que foi esse processo de se reconhecerem como mulher trans? Quer começar, Jade? Pode começar, assim, para mim, assim, o que é ser uma mulher trans? É ser resistência, é ser espelho, né? Porque nós, para nos tornarmos a mulher que somos hoje, a gente sempre se inspira e se espelha em outras mulheres. Então, eu costumo dizer que nós somos espelhos e reflexos de mulheres que nos trazem aí a força, que nos trazem, então, o que tem de dentro para fora, né? Através desses espelhos que eu costumo chamar, que a gente começa a refletir. Então, ser uma mulher trans, ela vai, assim, em contra-maré, em todos os sentidos, em todas as lutas, em todas as questões de imposição social, né? Ser mulher já não é fácil no nosso país. Ser uma mulher trans, então, traz consigo as suas marcas e as suas lutas muito mais, não vou dizer que maior do que de outras, mas iguais ou até mais árduas, né? Então, para mim, ser mulher trans é revolucionário, é ser representativo, é ter voz, é ocupar espaços, é viver na sua melhor versão e na sua melhor essência, nos tornando inspiração e sendo inspiradas por outras mulheres, os espelhos, né, que eu costumo dizer. Então, na Maravilhosa. minha visão, na minha perspectiva de mulher trans, eu trago muito isso. Obrigada. Jade, obrigada por compartilhar com a gente. Bárbara, para você, é isso? Assim, já acabou? Já todos os desafios já foram enfrentados? Você está indo para Nova York, Bárbara, representar, né, as mulheres quilombolas. Já acabou tudo, já os desafios acabaram todos, já está tudo resolvido. Não. Infelizmente ainda não acabou. Acho que a gente nem começou muitas das nossas lutas, né? As lutas já tá arda, mas assim, as lutas que mais importante a gente não tá conseguindo nem lutar elas, né? Falar sobre a saúde da mulher trans ainda é muito difícil e complicado, né? Falar sobre a violência das mulheres dos corpos trans também é muito difícil. Então não tem como eu falar que estamos à frente na luta. Estamos começando, estamos pautando ainda as nossas necessidades, né? Ser uma mulher trans é sim grandioso, porque a gente já acorda o mundo contra a gente e a gente indo contra a maré, né? A gente não desiste, a gente vai, bota a cara no sol e vai. Mas falar que a gente está à frente da luta ainda não. Estamos conseguindo hoje, nessas nossas lutas de hoje, um pouquinho de visibilidade. Hoje a gente consegue falar que temos um pouco de visibilidade, mas ainda não é a visibilidade que a gente quer. A gente ainda não conseguimos falar abertamente sobre a saúde da mulher trans, falar sobre a violência das mulheres trans, falar sobre o mulherio, né? O que é ser mulher, a mulher trans. Então a gente estamos um pouco à frente, mas vamos lutar um pouco mais. E o que que é ser uma mulher, Bárbara? Preta, quilombola, pobre. O que que é ser uma mulher? Eu falo que eu fui premiada, né? Porque além de ser uma mulher trans, eu carrego bandeiras muito fortes, né? Que eu sou uma mulher preta, sou uma mulher quilombola, sou uma mulher da periferia. Para mim, ser uma mulher trans é muita força, porque eu pego força em todas as outras bandeiras que eu carrego, e isso fortalece muito mais a de ser a mulher trans. Então, às vezes, ser essa mulher trans inspira tantas pessoas que não é do meu mundo de mulher trans, porque eu estou ali à frente de mulheres, então eu represento mulher, represento as mulheres pretas, que também é muito difícil ser uma mulher preta, ser uma mulher da periferia, ser uma mulher quilombola. Eu venho de um encontro agora, acabei de chegar de Brasília, de um encontro de mulheres quilombolas, eu fui com a cabeça arda, só que quando eu cheguei lá, que eu vi a luta das outras, eu falei, a minha, eu vou ter que ficar quietinha aqui e escutar, porque assim, a gente pensa que a nossa vida tá difícil, mas a outra também é difícil. Então é isso, ser essa mulher trans é força, é garra, é não desistir, é dar a cara no sol. Às vezes a gente não tá bem, nós estamos lá com um sorriso, porque a gente sabe que outras pessoas se inspiram no nosso sorriso. Então a gente somos inspirações para muita gente.
Ai, gente. Amanda, você já resolveu tudo, mulher. Você já estava lá na presidência, conselheira, né? Uma mulher trans que saiu, tirou, né, no mínimo, negou um pouco do que é colocado para as mulheres trans, porque de uma grande forma em geral, infelizmente, o processo de invisibilidade, de exclusão, coloca as mulheres trans, de uma forma geral, na prostituição, né? Muito marginalizada. Você não, você já chegando? Como é que é? Essa é uma questão bastante curiosa. Eu me lembro, assim, quando eu era criança, eu pensava que todo mundo que já tinha 30 anos já tinha resolvido todos os problemas da vida. Aí eu cheguei Tadinha nos dessa 30, criança, né? cheguei nos 30 anos e falei, nossa, não é bem assim, né? Ainda tem muita coisa para resolver. Mas, de fato, assim, eu sou bastante privilegiado em alguns aspectos. Não passei por essas questões, como prostituição e tudo mais. Quando eu comecei a transição, eu fiquei desempregada. Então, foi um período muito difícil da minha vida. Mas eu acabei ressignificando um pouco isso, aprendi a trabalhar com os movimentos sociais. E foi uma área que eu acabei gostando bastante. E trabalhar com direitos humanos, para mim, foi uma coisa assim que, por mais que tenha sido difícil no começo, me mostrou um mundo que eu gostei, um mundo que eu trouxe para mim, que eu hoje não me vejo fazendo outra coisa. E assim, sobre ser uma mulher trans, acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que é uma pessoa trans, né? Porque às vezes a pessoa que está nos Isso. assistindo não tem muito letramento sobre isso. Pessoa trans é aquela pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento. E eu digo gênero que foi atribuído no nascimento, porque por mais que as pessoas pensem naquele padrão binário de sexo, né, masculino e E não feminino, tem muito a ver isso, né, existem com também. sexualidade, tem? Não, também não, mas vamos chegar lá. Porque por mais que as pessoas pensem na questão de sexo como uma coisa binária, existem também as pessoas intersexo. Então, às vezes, o gênero da pessoa intersexo foi definido quando ela era criança, mas quando ela cresce, ela vai no médico e descobre que não era bem daquela forma. Então, a gente vê a pessoa trans como aquela pessoa que não se identifica com aquele gênero atribuído no nascimento. Já a questão da mulher trans, eu concordo com essa ideia da resistência. E essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, principalmente no mês de março, né? E todo ano eu acho que todo ano que eu paro pra refletir, eu penso assim um pouquinho diferente. Eu não sei qual que seria a definição, mas com certeza ser uma mulher trans está em um espaço que não é bem visto pela sociedade. É um espaço que é alvo de muitos ataques, é um espaço que é indesejado, principalmente quando você incomoda. Porque se você incomoda, as pessoas elas ficam ainda mais raivosas, né? Porque se você só é boa se você tiver até aqui. Se você passar Uhum. desse ponto, aí você já não é boa mais. Você tem que Não ser tá. caladinha, tem que tirar foto, você tem que sorrir. Mas se você incomodar em algum momento, aí você já é descartável e todas essas questões que acontecem. Você falou algo que eu acho assim que é importante a gente trazer para essa conversa, né? Esse tempo da transição. É uma coisa assim que acho que as pessoas imaginam que é um conto de fada. Vem uma fadinha, coloca uma varinha, sabe? Tchuf! Agora você vai ser uma mulher trans e esquece todos os problemas que você vai enfrentar, né? E não é bem isso, né, Amanda? Pra você, como é que isso foi na juventude? Você teve apoio? Você quer falar um pouco sobre? Sim, claro. Eu, desde a infância, eu já tinha algumas coisas, assim, que me incomodavam, mas eu não sabia o que era. Porque naquela época não tinha internet, né? Assim, a gente não sabia o que eram as coisas. Não sabia dar nome para essas coisas, né? Então, assim, as lembranças mais antigas que eu tenho disso são da infância mesmo. Eu nasci em Estrela do Norte, um município de 3.200 habitantes aqui em Goiás. E eu me lembro que eu morei lá até os 7 anos. E eu comecei a estudar muito cedo. Comecei a estudar com 4 anos, terminei o ensino médio com 16. E teve um dia da mulher nessa escola e chamaram as meninas todas lá na frente. E eu ficava pensando assim, nossa, por que eu não tô lá? Por que eu não posso ir lá? E não conseguia entender. Mas era uma coisa assim que, por mais que fosse um sentimento, era uma coisa assim que não incomodava tanto, né? E aí quando eu cheguei ali por volta de uns 12 anos, aí eu já morava aqui em Goiânia, eu vi um clipe na televisão que é uma coisa assim bem lúdica. Hoje eu acho até engraçado, porque eu não gosto muito assim dessas coisas mais absurdas. Mas era um clipe daquele filme Priscila, Rainha do Deserto. E tem uma cena. Maravilhosa. Filme Mas maravilhoso. eu acho muito engraçado hoje em dia. Só que na época foi uma coisa que chamou atenção bastante. Tem uma cena que o personagem chega na frente de uma penteadeira, olha no espelho e começa a transformar. E é uma drag, não é uma Aham, trans. uma drag. Hoje a gente consegue entender isso, Vestidinho. né? E eu pensei assim, nossa, eu sou assim. Aí quando eu pensei assim, nossa, eu sou assim, eu falei assim, fudeu, né? Porque
Eu não sabia é, o porquê daria problema, mas eu sabia que daria problema. E aí eu usava a roupa da minha mãe escondida em casa, maquiagem, todas essas coisas, né? E era bastante difícil, porque no pessoal mais antigo vai lembrar, tinha uma propaganda da lei antidrogas, que a Eliana falava assim: como é que droga pode ser uma coisa boa, você não pode contar nem pro seu pai nem pra sua mãe? E eu ficava Uhum. pensando assim, nossa, como é que esse negócio é uma coisa boa, se eu não posso contar Posso nem pro meu contar. pai nem pra minha mãe, né? E ficava aquele negócio na cabeça. E aí eu decidi reprimir essa questão. Eu fui reprimindo o tanto que eu dei conta. Eu terminei o ensino médio com 15, quase 16 anos. Comecei a faculdade com 16. E aí eu fui é, no curso. Foi uma questão que me incomodava bastante, mas eu tentava sempre reprimir. E eu terminei o curso com 21 anos. Já comecei a advogar nessa época. E na hora que eu terminei o curso, acho que foi a época que mais me incomodou. Porque parece que sai daquela rotina. Aham. E aí, quando sai daquela rotina, já o incômodo volta mais forte, né? E eu me lembro que eu tinha uma amiga que. Tinha, não, tenho ela ainda. Ela era filha de um comandante da Polícia Militar. E ela era muito amiga minha na época, né? E eu tinha vontade de contar pra ela, eu ficava com medo. Falava assim, o pai dela tá perto, né? Se eu contar isso aqui, Nossa o que que vai senhora. acontecer? E aí, eu acabei levando esse negócio, empurrando até onde dava. Eu tinha uma crença, que era uma crença muito estranha. Eu trabalhei bastante isso na terapia. Eu tinha a crença de que eu ia morrer cedo. Nossa, mas E, Todos nós temos essa. e aí eu pensava assim, eu vou morrer cedo, então eu não preciso enfrentar isso. Porque eu vou morrer, as pessoas vão lembrar de mim do jeito que eu sou hoje não vou precisar. e Nossa. acabou. Só que o tempo foi passando e eu não morri. E você acabou tendo que enfrentar, né? Aí eu tive que enfrentar. Eu busquei a terapia. A primeira psicóloga que me atendeu foi assim maravilhosa. Eu já levei um papel assim para ela, falei assim, olha, o que me incomoda é isso, 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 isso aqui. Se você quiser me ajudar, você fala. Se você não quiser, eu já vou buscar outra. Eu falei, deixei pra ela. Aí ela foi trabalhando comigo e me ensinou bastante coisa, né? Essa questão de orientação sexual e identidade de gênero, eu não sabia nada. Pra mim, era uma coisa assim, parece que tava Uhum. falando grego, sabe? Era muito difícil. É uma história, né? E assim, Jade, você é uma Miss. Como foi para você, assim, chegar nesse ponto, né? A sua transição e nesse lugar? É um lugar onde que coloca, né, as mulheres com uma visibilidade maior, e você coloca a sua beleza como uma visibilidade maior. Como é que foi encarar tudo isso? Esse processo para você de transição até hoje, como é que é isso? Então, o meu processo de transição, ele vem cercado de muito preconceito, totalmente em todos os lados. Hoje, como Miss, eu não fugiria dessa realidade. Eu fui criada no interior e o acesso à informação que eu tinha sobre transexualidade ou travestilidade ali naquele ciclo era muito cru e era sempre de uma forma analisada. Então, eu sempre via como algo, como os religiosos hoje em dia pregariam, abominável. Então, quando eu vim para a capital, em Goiânia, que eu tive acesso à informação, que eu fui conhecer o meio LGBT, foi aí que eu fui entender sobre travestilidade e transexualidade. Mas ainda não me entendia como. Na minha época, eu acreditava que eu era só um menino muito afeminado que estava fora de todos os padrões. E eu revolucionário, não me coloca nessa caixinha que eu não caibo. Se você me colocar, eu saio dela e entro. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu comecei na internet a criar conteúdos na internet. Esses conteúdos eram mais voltados para maquiagem e eu fui me aprofundando. Essa maquiagem, essa pequena conexão com a maquiagem foi me trazendo para o que eu sou hoje. E é até que eu teve a era dos challenges, não sei se vocês lembram, na pandemia. Eu também focava muito, fazia muitas produções. E aí um dia eu me olhei no espelho montada, eu me peguei montada, assim, totalmente montada. Na época eu fazia drag, eu não tinha começado a hormonoterapia, não tinha nada. E eu peguei e falei, eu não quero isso aqui só por algumas horas, eu quero ser assim da hora que eu acordo, da hora que eu durmo.
E aí houve um despertar espiritual, e foi ali que eu entendi, não é por alguns minutos, são por horas. Eu quero dormir e acordar, Jade. E as pessoas já me abraçavam muito, pelo menos na internet, né? Eu não conseguia me expor, não conseguia sair. E aí eu pegava e ouvia sempre as pessoas falarem: você é muito bonita e tal, montada. E eu peguei e falei: então vou me arriscar. Foi aí que eu me arrisquei a ir para as ruas, montada, ia para as baladas, ia para as noites. E aí eu peguei e falei bem assim: isso aqui tem que ser um processo um pouco mais evolutivo. Então a gente começa, né? Tem todo um processo que a gente passa, como você falou, não é uma fadinha que vem e coloca a gente ali nesse patamar. Então eu sempre fui muito crítica comigo mesma, eu sempre fui muito cruel, mesmo pelos conceitos que eu tive e trouxe comigo na minha transição e que eu luto contra eles até hoje. Então, tem que ser perfeita, tem que parecer assim, tem que fazer assim. E isso foi me colocando em um nível de passabilidade, onde eu fui conseguindo acessar pessoas e acessar lugares. Então, foi havendo todo um processo. Aí entra a hormonoterapia, e aí começa procedimentos estéticos, faciais, procedimentos corporais, e aí você acaba se vendo em um outro patamar que entra num perigo que eu para mim, eu vejo hoje como um perigo, mas que para algumas, eu vejo algumas comentando comigo que, ai, meu sonho é ser feminina, ser passável, entrar e sair. Eu falei assim, sim, foi graças a essa religiosidade, esse foco em mim mesma, essa descoberta que eu sempre quis expor às pessoas, que me colocou no lugar hoje de Miss, de representar, de ocupar um espaço dito exclusivamente para mulheres cisgêneras e falarem, não, aqui também é o seu lugar, aqui também te pertence. Mas embora seja um lugar totalmente uh, extremista, né? A área da beleza em si, ela exige de você um padrão estético muito grande, que a gente ainda luta, eu como mulher trans, para poder quebrar tanto dentro de mim esse fator que eu mesma coloquei, quanto para com a sociedade, né? Então, todo esse processo de transição foi árduo, foi sofrido, levaram-se anos, 4 anos já que eu estou, e ainda não sigo satisfeito fazendo processo de terapia para poder me aceitar, entender a mulheridade que existe em mim como mulher trans, mas ainda assim, hoje, eu me pego com muitas questões na minha transição, né? No fator de sou feminino o suficiente, sou bonita o suficiente, mereço estar aqui, entro e saio, posso ou não, me cabe ou não, e, e ao mesmo tempo que eu me automutilo para poder atingir esse lugar que foram ditos seletivamente para mulheres e que eu não acho que seja nem um pouco saudável. Então, para me tornar uma Miss, para ser aclamada como Miss e representar a capital do país, houve todo um processo religioso e mental e de transição religiosa que até eu desmistificar, né? Porque não é a imagem que eu quero passar. Eu quero passar a imagem de que eu sou uma mulher trans, existe corpos trans e que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ok. Mulheres trans também ocupam esse espaço e nós não precisamos chegar a um nível de padrão de estética que é dito exclusivamente de mulheres cisgêneras. Né? O meu corpo é assim, eu respeito ele assim, e é uma mensagem até que eu posso passar para as meninas que nos assistem que estão começando a sua própria transição. Respeite o seu corpo, respeite o seu processo. A transição ela não é fácil, não acontece da noite para o dia. Né? Junto com ela, você vai passar pela disforia de gênero, que vai pegar você em muitos momentos. Faça um acompanhamento psicológico, que entra também numa questão de precarização que nós temos, né, na assistência à saúde da mulher trans. E que você vai acabar entrando em um surto mental. Mas foi basicamente assim que eu cheguei até aqui na minha transição.
né, e ainda não satisfeita. Tem essas questões para trabalhar ainda com a minha psicóloga, que estou trabalhando. Filha, bem-vinda ao mundo das mulheres, viu? Que a gente acha que nunca chega nesse patamar, né? Nós somos... É isso que você trouxe, é muito forte, viu, Jade? A gente é muito cobrada socialmente o tempo todo, e principalmente e um controle sobre os nossos corpos, que assim... Muito, você traz muita coisa para a gente poder conversar aqui, né? É o controle dos nossos corpos, né? A religiosidade do nosso espaço, de ocupar esse espaço. Mas eu quero ouvir você, Bárbara, porque eu acho que esse processo de transição, ele é único, mas também é coletivo, né? É claro que tem a sua particularidade, das suas vidas, sua história, do seu lugar de fala. E lugar de fala nisso, no seu espaço, no seu território, né? Como é que foi, Bárbara? Nossa, falar de transição... Você ouvindo as meninas assim, como é que eu fiquei assim, porque eu falei uma vez no podcast, né, que eu tenho, né, sobre esse assunto. É o mesmo assunto de ideias diferentes. O meu é totalmente diferente, porque eu sempre fui uma menina, né? Eu sempre fui uma menina, e como sendo a filha mais velha, eu cuidava dos menores. Então eu já era essa mulher de casa, essa dona de casa, mas um menino afeminado, né? Então a mamãe trabalhava, eu cuidava das irmãs, mas dentro de casa, naquele momento, eu era mãe, eu era mulher. Eu tinha mania de botar uma toalha azul na cabeça, e não sei porque, quando eu vejo as outras contando a história, sempre é uma toalha azul, parece que sempre. Erika Hilton já falou que usava uma toalha azul na cabeça. Gente. E eu já era essa mulher dentro de casa. Só que minha mãe, uma mulher da roça, muito preconceituosa, às vezes não compreendia sobre o assunto, ela já entendia quem eu era, antes de eu me entender. E ela vivia repetindo: enquanto você morar na minha casa, você vai viver do jeito que eu quero. E ela me colocava para vestir roupa terna e gravata, sapato social. Para mim era o fim do mundo, né? A gente também era de religião, então tinha que vestir assim, né? Então, eu sempre era eu quando ela estava no trabalho. Então, eu nunca me falo que teve essa transição. Aos 18 anos, eu cheguei na mamãe e falei: olha, a partir de hoje eu sou assim, eu não visto mais essas roupas. Mas mesmo assim, eu não virei uma mulher, eu só me tirei essa roupa social. Com o coração, eu me apaixonei, porque na minha ideia eu ia ser uma mulher escondida em casa, porque eu me sentia confortável desse jeito. Eu não sentia confortável de sair na rua. Mas aí eu me apaixonei, dessa paixão me vesti de mulher para dançar quadrilha. Essa pessoa que eu era apaixonada veio até mim e falou que do jeito que eu tava, ele casava comigo. E aí, a partir disso, eu falei: então, se assim ele se vê para estar do meu lado, então eu vou ser assim. Aí, a partir desse momento, eu me tornei uma mulher. E foi desse momento, porque eu não tinha acesso eu não sabia o que era travesti, o que era mulher trans, eu não sabia de nada disso. Eu só sabia o que eu queria, eu só sabia do meu sentimento. Eu não tinha acesso a tratamento, a psicólogo, porque eu era da periferia, muito pobre. Então, primeira vez que eu botei a cara no sol, eu sou mulher, eu tava com um lenço na cabeça e um batom. Era a única coisa que me identificava como mulher trans. Porque o mulher trans que eu tinha ali naquele momento era eu e me olhar no espelho e me sentir mulher. Isso, lógico, com o tempo eu fui fazendo alguns tratamentos com o psicólogo, mas no primeiro momento, aos 18 anos, o que me fez ser mulher foi um pano na cabeça e um batom vermelho. Nossa, Bárbara. Bárbara, eu falando com uma outra mulher trans, dias atrás a gente foi tomar um café e ela vai ser candidata, então a gente conversando um pouco sobre isso, sobre a história dela. E ela me dizendo o quanto foi difícil para ela reconhecer que aquele, né, o que incomodava ela. E aí ela me disse também, falou um pouco sobre a violência, né? O quanto é violento esse espaço. E é isso que você trouxe, né? Você não saía para a rua. Em casa você estava protegida, mesmo com a ausência da sua mãe, né? Hoje, Bárbara, você acha que tem essa violência, como é que você encara ela, né? Você também se sente... Nós mulheres, de uma forma geral, não interessa se somos mulheres negras, claro que é qualificado o tamanho da diversidade, o tamanho da dificuldade, né? Em graus diferentes. E aí, sendo uma mulher negra, que é isso que você foi premiada, e mulher trans, como é que é?
o seu dia a dia, a sua vida, se sente à vontade, segura de estar na rua vestida e né, se apresentar como quem você é? Nossa, muito difícil de falar isso, muito difícil mesmo, né? Porque antes de ser a mulher trans, antes de eu falar trans, eu falo mulher, né? Ser mulher já é difícil. Uhum. Ser mulher é muito difícil. Os espaços que nós mulheres já conquistamos ainda tá com um pouquinho de dificuldade. Quando veio trans... Não, negra e trans, Bárbara. Não, e assim, os espaços que eu frequento, ainda, por mais que sejam espaços populares, eu frequento sozinha. Muito raramente eu encontro uma outra mulher trans no ônibus. Eu encontro uma mulher trans no mercado durante o dia. É muito raramente eu encontro essas mulheres nesse lugar. Então, a gente se sente muito vulnerável, porque quando você está com outra mulher, a gente sabe que, né, às vezes uma mulher não quer ajudar a outra naquele primeiro momento, né? Mas quando você está num ambiente que tem outra mulher trans, automaticamente você se sente um pouco mais protegida, você se sente um pouco mais à vontade. Então, quando eu me vejo no ônibus, até hoje, graças a Deus, eu nunca sofri nada nos ônibus. Mas se eu sofresse alguma coisa e eu visse outra mulher trans, automaticamente ela não ia fazer nada, mas só dela estar ali, eu ia me sentir um pouquinho mais forte. E eu não vejo uma mulher no ônibus. Eu pego o ônibus todos os dias, indo, voltando, não vejo uma mulher trans. Raramente eu encontro uma mulher trans no ônibus, que são lugares populares, né? E aí, existem mulheres trans? Eles ficam falando de mulheres trans. Não, se eu não vejo uma mulher trans no ônibus, não existe. Eu vou numa festa LGBT, eu vejo 3.000, 4.000, 5.000 mulheres trans. Aí, às vezes, eu também perguntei, será que é de Goiânia? Será que não veio do interior? Não, são todas daqui. São todas de Goiânia e todas têm medo de botar a cara no sol. Todas têm medo de sair para a rua pelos ataques. E são todo tipo de ataque, porque agora nem no banheiro a gente pode ir mais, a gente não pode existir, a gente não pode sair na rua, a gente não pode nada. Aí, quando você, como a Miss, né, hoje ela é Miss, ela é bonita, o mulherio dela já começou a incomodar as outras pessoas. Sim, o quanto ela é bonita, ela é uma mulher trans, e o ser bonita dela já começou a incomodar as pessoas. Né? A gente já tinha outros incômodos, só de ser... A visão dele... mulher trans não é feminina, não pode, não nos ocupam esse espaço. Você pode ser até caricata, é engraçado, mas se você ultrapassar o padrão que a gente coloca, já não é aceitável. Então, você já começa a enfrentar de outras mulheres essa imposição, essa rivalidade consigo mesma, e você se pergunta, caramba, mas eu sou eu só estou sendo eu. Mas aí você já começa a incomodar a classe, entendeu? Aqui você não pode, porque você está ultrapassando demais. Não pode também nem falar demais, porque senão você já está ocupando... Enfim, vai muito no que ela diz. Já está se exibindo, né? Já está se exibindo. Quando a gente consegue caminhar... lugares. Quando a gente consegue caminhar algum passo dentro desse movimento, eles já arrumam outras coisas para nos acuar novamente. Então, quando você consegue falar sobre um assunto, eles vão lá e procuram um outro assunto para te acuar, para te colocar no canto, para que você fique calada, para que você não tenha visibilidade. Isso é muito difícil. Você quer existir, exista, mas fica quieta aí, né? Isso é muito difícil. Então, assim, eu fico... Quer existir, exista, mas desde que seja nas esquinas à noite. À noite, exatamente. A gente autorizou você a estar. Fora disso, você não pertence a nós. É por isso que você não acha ninguém no ônibus, né, Bárbara? Porque, né, os corpos Gente, isso é muito violento. Mas a gente está falando de um país que pela 14ª vez está no ranking, né, como o país que mais mata, e principalmente mulheres trans. E de forma muito violenta. Né? A gente está falando também de um país que mais consome pornografia trans. Então, assim, consome... mas tem que ser escondido. Eu me perco, às vezes, quando eu vou ver os dados, né, de ataques, de violências, de mulheres trans. Só que quando eu vejo quando eu pego o meu celular, que eu vejo tanta mensagem, pessoas que eu nunca vi na vida, porque hoje eu sou essa mulher pública, as pessoas pegam meu telefone, não sei da onde, eu começo a receber mensagens. A minha irmã pegou meu telefone esses dias para arrumar, e ela olhou no meu telefone, 3.000 contatos bloqueados. Ela disse, como assim você tem 3.000 contatos bloqueados? De pessoas que, de alguma maneira, descobriu o meu número. Quando eu não dei atenção, começou a me atacar.
E eu fico pensando, aonde que está o preconceito, esse preconceito que é tão falado, se o meu telefone, e assim, a gente... Invade a sua privacidade. Invade a minha privacidade. Eles Que querem... acreditam que os nossos corpos pertencem a eles livremente. Porque o meu corpo é trans, então isso já coloca na cabeça de certas pessoas que é um corpo acessível e fácil, tá? Que se você não atende essa expectativa, você é retalhada em cima disso. Quando né? você não aceita pelo a nosso corpo ser chantagem, visto como gado. quando você não aceita a chantagem, eles começam a te atacar, a te ameaçar, e eu começo a bloquear todo mundo. E eu falo, gente, mas como assim? Aí, às vezes, eu tô num aplicativo, né, quando eu estava no aplicativo, e aí eu sempre falo, oi, eu sou mulher trans. E assim, é muito raramente alguém fala, não, mas tá tudo bem, hoje é normal. Mas só ali no aplicativo. Só ali no Só no aplicativo, aplicativo, né? porque não está frente a frente. Como a Jade, ela talvez não vai conseguir ficar um tempão com a gente ainda, né? Mas então eu vou pular a Amanda só uma vez, viu, Amanda? E volto para você. Porque eu quero perguntar para a Jade como que foi ter a visibilidade que ela teve hoje, né? Que claro que ela como youtuber já tinha, mas assim, deu um boom, né, Jade? Depois de um processo de muita dor. Como é que foi lidar com isso, assim? Porque eram duas coisas. Primeiro, você tinha... Porque é isso, a pessoa virou pública, as outras pessoas acham-se no direito de perguntar o que quiser, de falar o que quiser, de opinar o que quiser. Então, ou seja, você já está num processo de dor, né? De violência e de dor. E ainda por cima, ter uma visibilidade muito grande. Como é que foi, assim, lidar com isso? Como é que está sendo lidar com isso? A experiência... A internet dela tá ruim, né? Trans, né? Oi, Ocupando Jade. os espaços que eu consegui ocupar, a minha missão, assim, o meu projeto era ocupar um espaço, não tomar um espaço e mostrar para outras mulheres trans que sim, nós temos voz, nós temos espaços, nós não precisamos ficar só nas esquinas que nos foram dadas, a gente também sobe em palcos e somos aplaudidas. Então, era essa a minha missão quando eu fui aclamada como Miss Distrito Federal e já, né, com um contrato assinado por Miss Brasil para representar a nossa capital. Era esse o meu planejamento, mostrar para outras mulheres trans que existia um outro caminho, existia uma outra forma e que eu ia conseguir fazer isso da melhor forma possível, né? Eu lembro até que no meu discurso eu dizia que a mulheres como nós nunca foram dados títulos nem voz, e as únicas manchetes que nós conseguíamos eram as policiais. É 2 dias depois estava eu estampando todos os jornais do país em uma manchete policial. Então, assim, foi para mim, internamente, um tapa na minha cara mesmo. Eu pensei que eu estava livre dessa realidade quando eu me peguei dentro dela. E quando você se pega dentro dessa realidade, você se torna pública e as pessoas começam a ter acesso a você, a forma como você consegue enxergar o preconceito vindo de cara com você, né? As pessoas, quando elas têm, como falar, as suas armas, né, o seu celular, por detrás para poder expressar a sua opinião, elas conseguem ser muito, mas muito cirúrgicas com as palavras e machuca. Machuca porque vem de pessoas que não conhecem a sua história, não conhecem a sua jornada, as suas lutas, as suas dores. Quanto e o que eu tive que fazer para chegar aonde eu cheguei. Começam a deduzir que tudo isso é por conta... Porque, assim, a sua competência ou o seu profissionalismo, o seu conhecimento, ele é anulado a partir do momento que você é trans e você só está fazendo isso porque você quer mídia, você quer atenção. É fácil, né? Então, A gente pessoas, expor elas tanta não dor. olham, têm uma empatia com a jornada, com o caminhar da outra, né? Então, me pegar nessa situação onde eu fui totalmente vulnerável, exposta da pior forma possível em rede nacional e as pessoas aplaudindo aquela situação, me fez enxergar o que eu dizia no meu discurso, sabe? Porque eu acredito até hoje que eu tive que passar por essa experiência para que o meu discurso não fosse um discurso da boca para fora. Eu vivi, eu passei por essa situação.
eu passei o que elas passam, né? E por mais que eu tivesse tentado traçar um caminho diferente, uma roda diferente para mostrar para elas que existe um caminho diferente, não existe chegar lá e falar sem viver, sem trazer comigo essa vivência. Então, nesse momento, eu vejo muito a partir daí. Eu busco essa janelinha de pensar por essa válvula. Que eu passei por tudo isso, eu vivi tudo isso, estou vivendo tudo isso, né? Ainda estou em um processo, ainda não acabou. Eu não pude estar aí presente com vocês hoje justamente porque estou passando por um processo de reclusão. Então, ver as pessoas me atacando, julgando, criticando, e ainda mais quando elas invalidam você, né? Você passou por todo o trauma, você já foi comprovado, já foi tudo isso. Já tem tudo ali para poder indicar que você passou, você é a vítima, mas ainda assim você é anulável. Você é descartável porque você é a trans, sabe? Então, ler esse tipo de coisa era o que mais me pesava, porque anula a sua existência, anula a sua capacitação, a sua fundamentação, a sua trajetória, porque você então não é mais aquela pessoa de direito, você é a trans. Então, você só se torna a trans, então fica descartável. Então, machuca muito, assim, ler, ver e ver a forma como as pessoas tratam pessoas como eu, que eu não vou mentir. Eu tive e sou muito privilegiada. Eu consigo entrar e sair em qualquer lugar, eu ando na rua hoje com medo, mas antes eu andava livremente, tranquila, mas é um fator positivo. Mas hoje em dia, depois que se tornou nacional, eu já não consigo mais sair nas ruas, eu não consigo ir ali no mercado comprar um pão. Eu fui no mercado comprar um pão, as pessoas olhavam para mim, cochichando, falando meu nome, e, enfim, acaba que se torna um processo que você fica meio que, como que eu posso te dizer? Sensível, em pânico mesmo, e exposta e vulnerável. E nunca tinha passado, juro para vocês, nunca sofri um preconceito, nunca sofri uma ameaça, nunca sofri um ataque direto na rua, nunca passei pela situação constrangedora de nada dentro da minha transexualidade. Quando passei, foi em nível nacional e de uma forma que eu não esperava realmente ter esse reflexo, né? Mas, ao mesmo tempo, teve pessoas muito grandiosas, mulheres, né? Eu costumava lia muitas mensagens, meus assessores não deixavam, mas eu pegava meus de vez em quando para ler. O apoio de outras mulheres também foi fundamental, e é fundamental para a luta, né? Que ainda não acabou, a gente ainda está em um processo, vai ser longo, vai ser árduo, mas muita esse força, viu, ataque mulher? direto, acho que pesa muito mais pela transexualidade. Com certeza. Né? Volto a frisar antes de eu terminar a minha fala. Você se torna totalmente anulável quando você é trans. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ou qualquer outra mulher, acho que teriam mais empatia e respeito com o meu corpo, com o meu nome, com a minha história, do que não tiveram. Nem os jornais tiveram, né? Eles me expuseram e ainda me atacavam, os próprios jornais me atacavam. Ex-Miss Trans. E aí, hoje em dia, a gente pensa, caramba, eu lutei pelo meu nome. Eu paguei pelo meu nome. Hoje em dia, no Brasil, você paga para ter um nome. E eu fiz uma luta de 1 ano para poder, no fim, não ser a Jade, e sim só a trans. Não. E isso, enfim, é revoltante. Eu não vou nem falar muito, porque eu me revolto. Não, a sua revolta é muito digna, viu? Eu fico revoltada de ouvir todas vocês falando, porque, gente, é isso que você, né? A gente não é gente, sabe, Amanda? Eu fico pensando, mulher, a Jade contando a história, a Bárbara falando sobre isso, você. Eu olho para todas as experiências, né, sobre o feminismo. A gente não é gente. Você, mulher, não tem direito ao seu corpo. Pronto. Você não tem direito à escolha da sua vida, as suas escolhas de verdade. Você não tem. Tem sempre alguém ali dizendo qual é o melhor caminho para você seguir, né? E aí, quando você vê uma mulher trans, que é isso, que faz toda uma história, que tem toda uma produção, que tem uma luta, num processo de vulnerabilidade tão grande, uma
uma exposição, mas também uma violência diária tão grande. É de revoltante, é de revoltar. Por quê? Por que que eu não posso ser gente numa sociedade cheia de gente? Por que que eu não posso? Como que você, Amanda? E eu fiquei pensando nisso. A Jade falando, eu fiquei pensando isso, Amanda. Diga, Jade. Não, só é comentar. É a forma literalmente como as pessoas anulam você. Não é, Exatamente. você não tem um nome, você não tem uma história, você não tem uma mãe, você não tem um pai, você não É, tem um tio, você não tem uma irmã, você não trabalhou, você não. Você é trans, e se você é trans, então você é jogado em uma caixa e pois é. largada no abismo da escuridão. E não é E uma lá você tem que escolha. ficar. Não é uma escolha. Ninguém escolhe Gente, passar por isso, né, mulher? Então, assim, não foram Não. escolhas. Mas é isso, ai, no se eu corpo. pudesse escolher, eu passava. Não quero, eu não quero, né, ser Não. isso. E aí você, assim, Amanda, como advogada, como no processo judiciário, como é que é para você receber ainda estar no direitos humanos, acompanhar tudo isso? Isso machuca também, assim, você vê todos os dias essa história, né, reconecta com a sua e com todas as outras, empatia, como é que é, assim, para você acompanhar isso dentro porque você ainda opta também por duas especializações complicadas, né? Que é saúde, que a Bárbara falou várias vezes, e direitos humanos. A questão, assim, de direitos humanos, ela é bastante complexa, né? Porque todo dia chega algum caso de violência. E, assim, as associações que eu atendo, elas não têm condição de atender todo mundo que chega. Então, a gente acaba atendendo os casos mais graves e também os casos coletivos, né? Quando a gente fala em caso grave, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu em 2022, eu acho, não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso. Chegou pra gente um caso de um menino trans de 12 anos de idade, do interior da Bahia, que ele queria colocar o nome social na escola. Chegou na escola, a diretora disse que não poderia, porque não tinha lei municipal que autorizasse. E aí já começa o negócio errado, porque tem resolução do MEC que autoriza. Uma vereadora da cidade bem intencionada, mas naquele momento ali talvez faltou um pouquinho de assessoria jurídica, ao invés de fazer valer a resolução, ela apresentou um projeto de lei. E quando apresentou esse projeto de lei, os fundamentalistas daquela cidade Nossa, foram na Câmara e fizeram aquele escarcéu todo. E um desses fundamentalistas, era um líder religioso lá da cidade, ele começou a falar um monte de coisa disso. E em uma das mensagens que ele mandou no grupo dos fiéis do WhatsApp, ele falou assim que aquilo era uma aberração. Quando ele disse que aquilo era uma aberração, a casa dessa família foi apedrejada. meu Deus do E céu. aí eles, De uma criança de 12 12 anos. anos. E aí buscaram advogados na cidade, ninguém quis pegar o caso, Claro. até entendo também, porque é uma cidade do interior, se pegar um caso desse, você vai ter a sua casa apedrejada também, né? E aí eles chegaram até mim, a gente começou a trabalhar, foi bastante difícil, mas esse senhor lá que provocou essa situação hoje responde processo criminal, então a gente conseguiu dar um andamento bom. O município fez um termo de ajustamento de conduta para que essa situação não se repetisse, então acabou sendo um caso assim de sucesso, mas um caso de muito sofrimento, né? Agora, em questões coletivas, a gente atua bastante assim também em casos mais graves, né? Aliás, mais graves não, casos mais complexos talvez. Umas 2 semanas atrás a gente conseguiu uma sentença favorável, por exemplo, contra a Receita Federal para obrigar a atualizarem o sistema do CPF, para colocar lá filiação, né, em vez de pai e mãe, que já é o sistema que a Polícia Federal usa, outros órgãos usam. A Receita Federal também foi obrigada, por meio dessa sentença, a incluir pessoas intersexo e uma série de outras questões. A gente também busca políticas públicas por meio do judiciário, né? Vitórias, Ainda maravilha. cabe recurso, mas a gente está Não, mas negociando vamos comemorar enquanto dá tempo. mas a gente está negociando com o governo para que eles não recorram. Também eu sou advogado naquela ação do Acre que a gente conseguiu eliminar inicialmente para que o IBGE contasse a população LGBT no censo, né? Mas eles depois reverteram essa liminar, mas o processo ainda segue para o censo de 2030. Temos processos que condenaram autoridades, por exemplo, aquele ex-ministro da Educação, ele deu entrevista falando que LGBT vinha de família desajustada. Ai, gente, não, pois é. A União foi condenada também a pagar a indenização. Temos vários processos assim nesse sentido, né? E ações no STF também. Acho que de dezembro para cá nós demos entrada em 3 ações. Uma contra uma lei do Paraná que proíbe o uso da linguagem neutra,
Uma contra uma lei do Amazonas que proíbe crianças e adolescentes nas paradas do orgulho, e uma contra uma lei bem similar a essa do Amazonas, lá de Betim, Minas Gerais. Essas 3 ações no STF, né? E a gente está mapeando essas leis. Hoje, ao que a gente tem conhecimento, são 79 leis nesse sentido ativas no Brasil. A gente vai entrar com ações no STF contra todas elas. É um trabalho bastante assim, no sentido de Tem atender muito trabalho. bastante. A gente acaba atuando nessas questões mais coletivas, e quando é algum caso mais grave, assim, individual, a gente atua também. E aí, quando fala sobre assim, a atuação jurídica mesmo, hoje eu não sinto assim um preconceito mais forte, porque é aquela questão que a Jade falou, né, da passabilidade. Quando a gente vai atingindo a passabilidade, os preconceitos e as violências que a gente sofre, eles mudam um pouco. Então, por exemplo, quando eu estava mais... Só para quem não sabe o que é passabilidade, eu costumo definir da seguinte forma, que é a capacidade que você tem de ser vista como a sociedade acha que alguém como você deve ser. Não é a capacidade que você tem de ser vista como você quer ver. É como a sociedade acha que você deve ser. Ainda tá num padrão, tá É. dentro de uma caixinha, né? Então, hoje, quando alguém me vê na rua, ninguém fala assim, uma mulher trans. É uma mulher. Uma mulher, Essa semana eu ótimo. fui na consulta no médico, ele perguntou se eu já tinha engravidado. Eu falei assim, não, doutor, deixa eu te explicar aqui. Ainda não. Ainda não. É. Então, assim, existe... Se engravidar, minha vida. Quando a gente vai tendo a passabilidade, as violências vão mudando um pouco. Então, o que antigamente era mais a transfobia, mais explícita, hoje já é mais a questão do assédio. Mais similar ao que a mulher cis Nossa. passa, né? Então, essas violências, elas vão mudando no decorrer do tempo. E no judiciário é a mesma coisa. Antigamente eu ficava mais intimidada. No começo da transição, antes de eu ter mudado meu nome, por exemplo, eu me lembro que às vezes eu ia fazer uma audiência e eu morria de medo de acontecer alguma coisa. Então, o que eu fazia? Eu levava um terno dentro do carro, aí eu colocava o terno, ia lá, fazia audiência, voltava pro carro, tirava o terno e ia viver minha vida. Porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer comigo. E o tempo foi passando, hoje em dia, assim, não tem... Hoje em dia, nunca... Acho que tem bastante tempo que eu não sofro constrangimento nesse sentido, sabe? Então, assim, não tenho muito medo. Claro que alguns casos, principalmente casos que envolvem a política partidária, aí às vezes a gente sofre uma ameaça, alguma coisa assim. Já sofri algumas ameaças, principalmente quando eram situações que envolviam políticos, mas são coisas assim que eu acho que quem tá nessa área, infelizmente, tá sujeito a isso, né? Nossa, e você tá num espaço que eu vou te dizer, né? Um espaço bem elitizado também. Então, assim, eu Sim. imagino que você, para chegar e para conduzir bem nesse espaço, foi um perrengue, né, Amanda? Porque o direito é bem elitizado, né? Sim. Então, é claro que sofreu, é claro que passou por Que bom que você chegou nesse... Eu comecei a transição, tinha mais ou menos uns 27 anos, 28, alguma coisa assim. E aí, quando eu comecei, eu trabalhava em um escritório e eu fui demitida. Misteriosamente, assim, de uma hora pra outra. Incrível, né? Tipo assim, uma coisa assim... Era ótima funcionária. Tipo, não, a gente tá Hoje tendo não que é cortar mais. gasto, não sei o que e tal. Aham. Aí eu fiquei 2 anos sem conseguir emprego. Nossa. E foi, assim, um período muito difícil mesmo. Porque, assim, a gente tava no ponto de começar a passar fome já. E aí eu pensei assim, eu preciso mudar, não posso insistir nesse modelo tradicional de advocacia. E eu pensei assim, eu quero entender como é que funcionam os movimentos sociais. E aí eu busquei os movimentos sociais aqui em Goiás, assim, na época não conseguia um acesso muito bom. E eu já tinha participado de alguns congressos nacionais. E aí eu mandei mensagem para um amigo meu lá de São Paulo, falei assim, como é que funciona o jurídico aí dessa associação? E ele falou assim, não, conversa com o Tony aqui que ele vai te explicar. Eu mandei mensagem pro Tony Reis, lá de Curitiba, e ele já me adicionou no grupo do WhatsApp lá e começou a passar um monte de coisa lá pra fazer, e ele passava as coisas e tinha que estudar, né? Uhum. Fui estudando essa questão, fui aprendendo, e à medida que eu fui aprendendo, fui pegando mais coisas pra fazer, né? E às vezes era uma coisa mais simples, um ofício, e depois a gente começou a trabalhar bastante com ações civis públicas, aí eu aprendi a trabalhar com ações civis públicas em razão dessa atuação dos movimentos sociais, e também as ações no STF, que a gente começou a trabalhar bastante, principalmente ultimamente, que tem tantos ataques, né? E no STF é uma coisa a gente tem que ter um cuidado maior, né? Porque são ações que envolvem direitos de muitas pessoas. Coletivo, geralmente é coletivo. Sim, e aí a gente acaba estudando também, são ações de diversos temas, principalmente as que envolvem saúde. As que envolvem saúde a gente sempre estuda muito para fazer. Porque a saúde é uma coisa, assim,
importantíssima, né? Muito bom, Amanda. Ai, gente, é uma pena que tá acabando, porque, assim, eu queria muito ouvir mais de vocês, eu queria que vocês falassem, e aí vou voltar pra Jade aqui se despedir também, mas se der tempo dela falar um pouquinho, Bárbara também, sobre Tô com tempo. pouco tempo. Tava só respondendo advogado. Tô com tempo. Ai, Dá que pra bom, falar, que dá pra bom. falar. Eu quero que vocês, né? Eu quero que a gente, olha, a Amanda trouxe um ponto legal, interessante. É uma história de muita luta, de muita resistência, de muita revolução, mas também de muitas vitórias, né? Então a gente tem conseguido, apesar de ser muito pouco, Bárbara, que você falou isso, eu acho que tem que ser frisado. É ainda muito pouco, ainda muito pequena, mas são significativas, né? A importância de um nome, por exemplo. O Brasil registrou mais de 13 mil trocas de nome nos últimos 5 anos e foram, em 2023, mais de 4 mil nomes, né? Da importância da gente ter isso, de ter um nome. E assim, eu acho, quando eu li isso, gente, eu fiquei pensando como a mulher, ela não é gente de forma alguma e ela tem o tempo todo de provar mentira. Eu sou gente sim, né? Sou gente. Gente como todo mundo aqui. Então, e para as mulheres trans isso, essa importância da gente ter um nome. Eu participei de uma atividade com a Bárbara, de uma manifestação aqui em Goiânia das mulheres trans, que foi próximo a um hospital de saúde, né? Onde uma das pautas era: eu quero um seio, eu quero ter meu seio. Gente, eu achei isso tão forte, assim. Por que que você precisa reprimir o nome de uma pessoa, controlar o nome de uma pessoa, o corpo de uma pessoa? Então, assim, eu acho que essas vitórias, quando o SUS passa, né, claro que ainda é muito pequeno, mas é necessário. Quando a gente consegue ter isso como garantia, né, jurídica, o nome, é uma vitória importante. E aí eu queria, a partir de tudo isso, das nossas vitórias, né, tô me incluindo aqui enquanto mulheres, o que você, Jade, quer deixar para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo a gente, né, de bom, de conquista, de vitórias, né? O quanto foi importante para você essa descoberta, o quanto você tá feliz, os seus momentos de felicidades aí. Divide com a gente. Hum. Lembrar, né, que a luta, ela é constante. É um trabalho de formiguinha, grão em grão. Vai ter dias que você vai acordar e você não vai querer existir nesse mundo, mas Muitos dias. quando você se olha no espelho e vê a mulher que você está se tornando, tudo vale a pena. Tudo vale a pena e nunca deixe de lutar. Eu costumo dizer que para a gente lutar, mas lutar a boa luta. Mesmo que pareça que você vai morrer lutando. Que é uma causa que hoje, assim, antigamente eu me blindava muito dessa realidade, mas agora dentro dela o único sentimento que eu tenho é de revolução. E é o que eu acho que nós mulheres trans somos. Nós somos revolucionárias na sua história, na sua identidade, nas suas lutas. E é gradativo, é de formiguinha, é soma daqui, soma dali. E tenho certeza que no fim a gente vai ser ouvida, não por todos, mas pelas pessoas certas, saber fazer um trabalho de prospecção para que a gente possa atingir as pessoas certas e então causar uma mudança positiva para que não nós, porque eu tenho certeza que viver essa realidade onde tudo vai ser lindo e que vai ter todo mundo a empatia de olhar um para o outro, eu não vou viver, mas que as que estão vindo ali agora possam usufruir desse futuro e desse mundo mais inclusivo, mais acessível e com mais respeito. Né? É o que eu tenho para deixar para as pessoas e para as outras que estão nos assistindo e para as outras pessoas em si, tem um pouco mais de empatia, olhar mais para o outro, né? E ver que o outro também que nem um amigo meu fala para mim assim, quando você olhar para o outro e imaginar que o outro também está no corre, tudo vai mudar. É só olhar e falar, não, calma, peraí, ele também está tentando fazer o melhor que ele pode com o que ele pode, dentro das condições que ele pode. E sem essa questão de, ai, é isso, é aquilo. Não é nada, é pessoa, é gente, é ser humano, está aqui nesse planeta, habitando o mesmo espaço que eu. Então, é um sujeito de direitos como eu, como qualquer outra pessoa, e tem que ser validado, tem que ser respeitado. A gente não está pedindo muito, né? Eu não estou pedindo para você me aceitar, eu não estou pedindo para você me engolir, eu só estou pedindo para você me respeitar
Assim como você respeita um cadeirante, assim como você respeita um idoso na fila do mercado, assim como você respeita a vaga de um idoso na hora de estacionar o seu carro, é me respeitar, é o mínimo. Eu acho que não cabe a todo mundo. Nossa, obrigada, viu, Jade? Muito sucesso nessa jornada de Miss, porque você representa, sim, muito Tá na todas as hora. mulheres lindamente. Você, além de ser linda fisicamente, é uma mulher muito linda, com tudo que você diz, com toda a sua verdade. Eu aprendi muito, muito obrigado, muito sucesso para você, mulher. Obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, meninas, por me conhecer. Depois vamos trocar Instagram, Vamos tá? trocar Quero muito sim. conhecer mais de vocês. Eu já te sigo lá. Ó, tá vendo? A gente já Eu vou já tem seguir. seguidoras Manda um aqui. oi. Manda um oi. Beijos. Maravilhosa, Força. né? Muito. Ô, Bárbara, eu fiquei pensando, você, nossa pré-candidata a vereadora, próxima vereadora em Goiânia, a gente tem que eleger essa mulher aqui em Goiânia, deixar essa mulher lá na Câmara. Você imagina essa Bárbara na Câmara Municipal de Goiânia, com toda essa potência, né? Bárbara, respira, né, Bárbara? Falar da gente é muito Respira. difícil. Fala de qualquer uma, quando é de mim. Não, Bárbara, mas você me inspira. Vou te Obrigado. pedir para respirar, mas você me inspira, porque é uma mulher de muita garra, de muita luta, que tem privada de muita coisa, mas que está sempre tentando e conseguindo, né, chegar em outros lugares. Você está saindo de uma caixa d'água, numa enxurrada, porque a Bárbara ela fez um Eu vídeo cheguei que navegando, viralizou, né? exatamente, Navegando. para estar daqui a alguns dias em Nova York, representando as mulheres quilombolas, as mulheres trans, né? E daqui uns dias também, se tudo der certo e vai dar, na Câmara Municipal. É dessa história, é dessa mulher que eu quero ouvir essa despedida, assim, de muita força aí. Como é que inspira, você Não é inspirando despedida, outras. É em breve, né? Até breve. Em Até verdade, breve, ótimo, né? adorei. Então, sair da caixa d'água e ganhar o mundo, porque vamos dizer assim que eu ganhei o mundo, né? Algumas reportagens minhas já saíram a nível nacional e internacional. É chique, gente. A mulher é poderosa. É um pouco difícil, né? Porque a minha realidade com a minha luta é bem diferente. Mas, assim, eu levanto todo dia com uma garra que não dá, assim, por mais que eu pense no final do dia em desistir de tudo, eu olho em tudo que eu vivi naquele dia. Onde eu cheguei, aonde eu alcancei, as pessoas que eu alcancei. Hoje eu me vejo com pessoas que eu via na televisão que eu nunca imaginei, em sã consciência, estar do lado. E hoje eu não só estou do lado, como a gente troca Instagram, a gente fala sobre o assunto, a gente marca reuniões. Então, são coisas que eu nem imaginei. E hoje, e o mais importante que eu quero falar para as mulheres trans que vão assistir esse programa e para as mulheres, o quanto é importante você acordar para o mundo e se ver nesse mundo, que não é mais importante você buscar assim, eu estou aqui, mas eu estou aqui por quê? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu, por que eu vivo? Qual que é o meu sentido de viver? E o meu sentido de viver hoje é que que eu consiga trazer soluções para muitas coisas que não tem nem pautada. É muito difícil você falar. Eu quero que as mulheres trans. Por que as mulheres trans querem espaço e visibilidade? A gente ainda não pode passar do mínimo. Olha tudo que isso é babado. A gente não pode falar sobre o mínimo. A gente não pode ir no banheiro, a gente não tem nosso nome, a gente não vê a gente nas ruas, a gente não tem trabalho, 90% de nós mulheres trans, quando se forma, consegue se formar, não consegue o trabalho. Entendeu? Então a gente, primeiro de tudo, vocês aí que são mulheres trans, são mulheres, qual que é o seu sentido da vida? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Porque quando você descobrir o porquê você está aqui, a luta fica um pouquinho mais fácil. Você sabe qual caminho trilhar. Eu sempre, antigamente, com os meus psicólogos, eu falava assim, todo mundo tem um sentido na vida. Qual que é o meu? A minha mãe era dona de casa, tinha os filhos e o marido e a casa. Qual que era o sentido dela? Criar os filhos, manter a casa e continuar com o seu companheiro. Mas qual que era o meu sentido na vida? E eu encontrei o meu sentido na vida
quando eu naveguei na caixa d'água. Eu sou uma voz dos silenciados, eu sou uma mulher que fala por quem não tem chance de fala, eu falo por uma comunidade que não tem voz e que praticamente não tem nada, que não existe. Eu falo pelas mulheres que não existem, eu falo pelas mulheres pretas que também são visibilizadas, que as pessoas fingem que não vê, e não falar da periferia, que as pessoas não vê. Então, o importante nisso tudo, para mim fazer essa mulher que eu sou hoje, foi entender qual é o meu sentido da vida. Então, hoje eu falo, eu não venho ser uma pré-candidata, eu venho construir um legado e que, sim, pode ser que eu não consiga mudar o mundo, mudar alguma coisa, mas eu vou estar nesse livrinho da vida quando a gente conseguir mudar e ter, não um mundo melhor, porque isso é muito difícil, mas que seja um pouco bem melhor para nós, assim, viver, existir. Ai, mulher, vamos sim, vai dar certo. Eu quero e eu vou apostar. E acho que quem estiver assistindo, a Bárbara fala, eu fico arrepiada, eu fico assim, emocionada, porque ela fala com tanta potência, né, com tanto poder. Então, é necessário. Se a gente quer mudar alguma coisa, se a gente quer que o respeito se reine nesse país, nesse mundo, a gente precisa dar voz, precisa dar credibilidade, precisa dar responsabilidade, né, para todas as pessoas de todas as suas diversidades. Então, ter uma mulher trans no espaço de poder em Goiânia é uma obrigação. Bora fazer isso acontecer, meninas. E Amanda, obrigada, Bárbara. Obrigada mesmo. Em breve, né? Até breve. Não tem isso. Bárbara Bombom, como é que a gente te acompanha nas redes sociais? Eu, Bárbara Bombom, e também agora tem um podcast, Close com Bárbara Bombom. Close com Bárbara Bombom. Eu tenho que ir lá, porque a pessoa não me convidou ainda, já tô reclamando. Convidei. Eu já fui. Olha. Amanda, você foi. Bárbara, você gosta mais da Amanda do que de mim? Não conversa, não fala mais comigo. Não é questão de gosto, amiga. Outras coisas, depois eu te explico. Tá bom. Tá vendo, gente, que eu sofro. Amanda, mas adorei te conhecer, mulher, assim. Nada. Eu acho que a gente precisa fazer outro podcast pra gente poder entender, né? Porque ficou muita coisa ainda pra gente discutir. Bastante. E você traz muitas experiências. Eu queria ouvir de você, o que você acha que as meninas que estão te ouvindo agora pode dizer pra elas, olha, vai, continua. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas vai que vai dar certo, né? Como é que é isso? Acho que, aqui para finalizar, primeiro agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Deixar duas reflexões. Primeiro é sobre uma coisa bastante problemática que eu tenho visto nos últimos anos. Que é um discurso falando assim, fulano tem que merecer o meu respeito. Eu acho isso muito errado. É muito complicado. Ninguém tem que merecer o respeito. Todo mundo já tem o respeito. Pode ser que alguma pessoa faça alguma coisa pra perder o respeito, mas se eu conhecer uma pessoa agora, ela já tem o meu máximo de respeito. Então acho que é importante a gente pensar o respeito a partir dessa perspectiva. E para as pessoas trans que nos acompanham, acho que é importante também sonhar. Porque por muito tempo assim na minha vida eu não sonhava, não tinha sonhos. Como eu disse, eu achava que eu ia morrer cedo. Eu falava assim, por que eu vou sonhar se eu vou morrer cedo? Isso é muito doloroso. Eu ouvi isso, assim, fiquei pensando, Amanda. É importante que sonhar. Que triste, né? Quando você pensava isso, de interromper, Amanda, porque eu não te perguntei isso na hora, porque a Jade tinha um tempo, né? Mas quando você pensava isso, assim, não te deixava um pouco mais triste? Ou não? Já era uma realidade que você tinha encarado? Pra mim já era uma coisa assim que ia acontecer naturalmente. Eu pensava assim, chegar nos meus 25, já vou morrer. Uma coisa assim, sabe? Eu pensava que eu ia morrer muito cedo. E como eu pensava que eu ia morrer cedo, eu não falava assim, não tem necessidade de sonhar. Porque eu vou sonhar se eu vou morrer. Então, não tem, sabe? Não tinha essa necessidade. Além de pensar, as pessoas falam muito pra gente isso. A gente não passa dos 25. Nossa. Escuta muito isso. Era um pouco isso ou talvez o medo que você tinha de encarar quem você era? Não sei bem, mas era um sentimento muito presente. Uhum. E aí, hoje eu vejo assim que o sonho é importante, porque quando a gente sonha, ele nos motiva a continuar, né? Então, quando a gente tem os nossos sonhos, quando a gente tem os nossos objetivos, a gente pensa no futuro. Então, às vezes esse sentimento ele é minimizado um pouco, né? Então, é importante que você busque seus sonhos, é importante que você tenha os seus sonhos. E por mais difíceis que eles sejam, às vezes pode ser uma coisa que você acha que é muito difícil, mas sonhe. O sonho até hoje é uma coisa que não custa nada, né? Mas pode ser que algum dia... Ainda tá de graça, né, Amanda? Aproveita. Pode ser que algum dia inventem uma forma de cobrar, mas o sonho é muito importante. E às vezes as pessoas, elas tentam passar uma ideia pra gente que, você é trans, você acabou com sua vida, não sei o que e tal. Não é assim. Eu acho que a pessoa ser trans, ela pode estar
no início da melhor fase da vida dela. Com ali. certeza. Porque ela se liberta das amarras, né? Acho que muito do medo de iniciar a transição não é um medo de viver, de ser trans. É o medo que a gente tem do que a sociedade vai fazer, do que a família vai reagir, etc e tal. Só que depois que a gente se liberta dessas amarras, parece que as coisas... parece que as coisas andam, sabe? Eu tenho um primo que... ele me falou uma coisa assim no começo da transição que eu fico pensando nisso até hoje. Ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu sempre te achei tão inteligente, agora tá explicado assim, porque que parece que você ficava tão retraída e tal, agora eu tenho certeza que você vai deslanchar. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? Realmente, esse sentimento que a gente tem ali de culpa, muitas vezes no começo, o que a família vai pensar, o que a sociedade vai pensar, às vezes retrai a gente demais. Então, ser trans não é o fim de uma história, pelo contrário, pode ser o começo de uma história muito bonita, né? Muito bom. Tô batendo palmas aqui pra você, mulher. Obrigada. Pra acompanhar essa advogada maravilhosa, como é que a gente faz, Amanda? Nas redes sociais, acho que cada um é de um jeito, mas é Amanda Souto Baliza. O Instagram que eu mais uso é Amanda Souto B. Outro solto bem. Então, obrigada, viu, Amanda? Obrigada eu. Você e Bárbara vão voltar, e a gente traz também a Jade, mas eu quero muito que vocês voltem pra gente continuar, porque não deu. Não deu. E nós, mulheres trans, hoje, esse mês é o mês da visibilidade trans, mas nós queremos mostrar, eu e a Amanda e a Jade, queremos dizer que nós, mulheres trans, falamos sobre todos os assuntos. Isso, a gente não está presa só a esse exatamente, assunto de quem com certeza. ser ou não ser mulher trans. A gente está aqui para falar sobre tudo, sobre moda, sobre economia, sobre amor, sobre emprego. A gente fala sobre tudo, porque nós existimos em todos os lugares. Então, pronto. Eles não querem, mas nós estamos lá. Nós vamos falar sobre sexualidade. Importante Não, também. eu acho super importante gente, nós vamos começar outro podcast, né? Ó, dia 29 de janeiro foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Isso é uma conquista, né? Então, como todas as outras que a gente colocou aqui, depende de você que está acompanhando, não só das mulheres trans. A gente, não só as mulheres trans que tem que ir lá pedir por direitos trans, mas toda a comunidade, porque somos mulheres, porque somos gente, porque somos seres cidadãos e cidadãs. Então é por isso que a gente procura por direitos e por isso que a gente garante direitos das mulheres trans, das mulheres LGBTs, das mulheres pretas, dos homens e de todas as pessoas que formam essa sociedade. Os direitos precisam ser a partir do respeito e o respeito a partir do reconhecimento que nós somos seres sociais, né? Então, somos gente. E é isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir vocês, muito mesmo. Mais do que comecei, porque aprendi muito com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós que não somos mulheres trans, estamos sempre num processo de desconstrução também de preconceitos, né? E de conceitos. Então, toda essa conversa dá essa oportunidade pra gente poder conhecer mais, saber mais como falar, como lidar, como, né, ser solidárias, como ser parceiras. E aí, contem comigo, viu, meninas, pra tudo que vocês precisarem. Claro que, né, é pouco, porque eu sou pequenininha, mas tô aqui com muito coração aberto e muito feliz de conhecer vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Foi um prazer, obrigada também. Me chame sempre. Beijo pra vocês, até a próxima. Não esqueça, você aí que assistiu, gostou? Então, deixa um like, porque eu preciso que você compartilhe os nossos vídeos, né? Coloque seus comentários, fala o que você gostou, o que não gostou, o que foi bom. Conta pra mim como é que foi a sua experiência, a sua transição. Conta pra gente, deixa o seu recadinho. Até a próxima, hein? Um grande beijo. Beijo pra vocês, meninas. Até mais.